do escravo, onde eles estavam presos no Egito, eles se tornaram o quê? De fato, um libertador tirou eles da escravidão, mas levaram eles ao deserto. Ou seja, o deserto naquele exato momento era o bom do Senhor, mas o Senhor estava mostrando para ele o extraordinário, e o extraordinário é Canaã. Deus tem o extraordinário para você nesses dias. O deserto era bom, mas Deus tinha para eles o extraordinário: vitórias, investimento, frutificação. Diga para o seu irmão, está ao seu lado: a lei era boa, mas a graça é extraordinária. Então Deus, Ele sempre vai te levar você ao extraordinário. Sempre Deus vai te levar você a entender que o bom que você faz é através da sua força, mas o extraordinário é o que o Senhor faz na sua vida. E muitas vezes nós temos vivido o extraordinário, e eu quero dizer para você um texto muito claro. Você vê o extraordinário de Cristo fazendo algo em um casamento, e o primeiro milagre que aconteceu foi em um casamento que Jesus fez. E eu quero ler com você esse texto, lá em João capítulo 2, no verso 1 ao 10. Eu quero compartilhar com você sobre a maneira de como Deus trabalha para nós avançarmos os novos níveis para o extraordinário. Quantos aqui querem avançar novos níveis de extraordinário no Senhor? Diga amém. Então, talvez você já viveu o bom. Tem pessoas que viveram o bom, mas nunca alcançaram o extraordinário. Talvez você hoje está vivendo o bom de Deus, mas eu quero dizer para você, o bom uma hora vai acabar, e você vai aprender a depender de Jeová Jiré, Deus protetor, Deus provedor. Olha o que o texto diz: em 3 dias depois houve um casamento em Canaã de Galileia, achando-se ali a mãe de Jesus. Jesus também foi convidado, e os seus discípulos, para o casamento. Sabe o que é interessante? Em um casamento sempre vai ter pessoas que você convidou, e sempre vai ter pessoas que você não convidou. Sim ou não? Vai ter, como a gente pode dizer, os bicão. Amém? Isso vai ter. E mais interessante que Jesus foi convidado e a sua mãe também foi convidada. Mas é interessante que Jesus levou quem? Os seus discípulos. Então ande com o seu discípulo, ande com o seu líder, porque aonde ele for convidado, você também será convidado. Olha que poderoso isso. Isso você já vê na palavra. Então Jesus também foi convidado com os seus discípulos para o casamento. Tendo acabado o vinho, acabou o que, irmãos? O vinho. A mãe de Jesus lhe disse: eu acho tão poderoso uma mãe, porque uma mãe tem autoridade. Não importa o tamanho do filho, se ele tem 60, 40, 30 anos. Se uma mãe falou, o filho obedece. Olha que interessante que diz. E tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus disse: eles não têm mais vinho. Mas Jesus lhe disse: mulher, que tenho eu contigo? Ela fez a pergunta, mas ela não respondeu a pergunta de Jesus. O que ela fez? Ele diz: ainda não é chegada a minha hora. Olha o que ela fala no verso 5. Então ela falou. Ela não falou para Jesus, ela falou para os serventes: fazei tudo o que ele vos disser. Estavam ali 6 talhas de pedra, que os judeus usavam para as purificações, e cada uma levava 2 ou 3 metratas. Jesus lhe disse: enchei de água as talhas, e elas encherão totalmente. Então lhes determinou: tirai agora, levai ao mestre Sala. E eles o fizeram. Tendo o mestre Sala provado a água transformada em vinho, não sabendo de onde viera, se bem que o sabiam os serventes que haviam tirado a água, chamou o noivo e lhe disse: todos costumam pôr primeiro o bom vinho, e quando já beberam fartamente servem o inferior. Tu, porém, guardaste o bom vinho até agora. Diga amém por isso. Você percebe como uma mãe é? A mãe não perguntou naquele exato momento a opinião a qual Jesus tinha dado. O que eu tenho com você, mulher? Ela só disse para o servente: faça tudo o que ele disser. Porque ela sabia que Jesus ia fazer um grande milagre naquele casamento. Mas imagine, algo interessante que hoje, nesse ano, muitos casais vão casar aqui na nossa igreja, amém? Nesse ano. Aí eu comecei a falar, como eu falei hoje de manhã, eu quero dizer para você, imagine um noivo, porque em um casamento acontece muitas coisas, sim ou não, irmãos? E o bom pode acabar,
O verso 3 diz: e tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Então uma festa de um casamento aponta para tantas áreas, tantos momentos da nossa vida, e por mais bom que sejam, alguns acabaram ou vão acabar. Mas é interessante que no meio de uma festa, os noivos estão ali felizes. O bolo está lá, os comes e bebe está lá, está os convidados, está os entrão também da festa, está de tudo. As coisas estão acontecendo. Mas chega alguém e fala: olha, a Coca-Cola acabou. Não tem mais nenhuma adega aberta. Está tudo fechado. Alguém vai tentar evitar para chegar no noivo, para falar: não vou falar nada para ele, mas vai ter uma hora que vai ter que falar. Olha, filho, a Coca-Cola de 2 litros acabou, não tem mais nada, nem retornável tem. Estou fazendo uma propaganda da Coca-Cola, não estou ganhando nada com isso. E nisso você percebe que acontece o que, irmãos? Bate o desespero. E quando bate o desespero? Mas aí tem alguém dentro da festa que pode prover tudo para você. Eu quero dizer para você, você pode chamar Jesus para ser o provedor da vida e de tudo que você tem. Mas é interessante que o bom vai acabar, ou seja, acabou-se o vinho. Alguém chega na mãe de Jesus e fala: olha, Maria, acabou o vinho. Mas ela sabia em quem ela deveria recorrer. Diga comigo: eu preciso recorrer a Cristo. Porque o bom acabou. E qual que era o bom? Está todo mundo comendo, o vinho está lá, mas acabou. Mas é interessante que quando acaba, mas aí tem um problema. E você fala: Senhor, o bom acabou, o que eu devo fazer agora? Sabe que é interessante que quando o bom acaba, nós não sabemos viver o extraordinário de Deus. E eu quero dizer para você algo. Eu quero falar um pouquinho da minha vida, da minha experiência. Sabe, eu fui pastor lá da igreja videira, lá da Vila Bartira. Em 2015 eu assumi aqui o Recanto Mônica. E lá, eu até ouvi o Henrique, ele mandou mensagem para mim ontem, estava lá na imersão. Ele falou: pastor, sabe quem está falando? Eu falei: não sei não. Aí ele falou: aqui é o Henrique. E bateu uma história tão longe lá. E eu conversando com a pastora, mostrando para ela as mensagens. E ele falou: nossa, eu quero fazer uma visita aí. Ele tinha 19 anos, né? Você está com quantos anos hoje? 27. Amém. 17 anos. E foi alguém marcado pelo Evangelho de Cristo. Eu quero falar para você o bom. O bom é quando você está vivendo algo que você está vivendo diante do Senhor. Em 2000 e pouco, não vou lembrar agora, eu estava pastoreando lá, estava vivendo bom, e quando o Senhor falou: chegou o momento de você assumir essa igreja. E eu falei: amém, Senhor. Mas sabe o que eu quero dizer para você? Você tem que aprender a viver o extraordinário de Deus. O bom na nossa vida, e uma hora ele vai acabar. Vai chegar um momento que muitos param e não sabem viver o extraordinário. E por que o bom precisa acabar? Porque o bom é a obra natural de um homem. Você faz até um certo momento que tudo está no seu controle, e isso é o bom. Mas o Senhor quer te levar para o extraordinário, para você viver a grande, o poder e a glória dele sobre a sua vida. Porque o homem, enquanto ele faz o natural, já o extraordinário é enquanto o Senhor faz o sobrenatural, que é a obra dele sobre a sua vida. E quanto isso aconteceu de eu andar e vir assumir. Mas eu falei: Deus, nós temos um alvo. E sabe qual era o nosso alvo? Eu falei para os irmãos aqui no começo da manhã, que o nosso alvo como igreja naquela época era ser uma igreja de 150 membros. Nós estávamos com 75 membros lá, crianças, jovens, estava tudo ali. Mas era o nosso alvo. Mas aí chegou o tempo, 2015, assumindo aqui a igreja, o Senhor diz: agora é um novo tempo, o bom acabou. Agora é o sobrenatural. Fala para o seu irmão que está do seu lado: o bom vai acabar, mas não se preocupe, o extraordinário está começando sobre a sua vida. Então, se você sabe que o bom, ele é o natural, ou seja, o bom é aquilo que você pode fazer com a sua inteligência,
sendo esperto, sim ou não, irmãos? Sobre aquilo que você pode viver, mas o sobrenatural é aquilo que o homem não pode fazer, só Deus pode fazer. Então Jesus mostrou em um casamento que o sobrenatural, só Ele poderia transformar aquelas águas em vinho. Então o extraordinário que nós vivemos hoje pode se tornar o bom de amanhã, amém? E a consequência de tudo isso é ter acabar o novo, e o Senhor está te levando para o extraordinário. E o extraordinário é quando fala: Deus, eu fiz tantas coisas, estava bom, e por que agora parou? Porque o Senhor quer te levar para um novo nível. Da mesma forma os discípulos andaram com Jesus, isso era muito bom, mas o Senhor disse: vai chegar um momento que eu não vou estar mais com vocês, mas vocês vão viver o extraordinário. E esse extraordinário é o que o Senhor chamou. O bom acabou, mas eles entraram no extraordinário. É a obra de Cristo dentro deles. O que? O Espírito Santo de Deus faz com você. Agora, o que fazer quando o bom acaba? Primeiro, quando o bom acaba, precisamos voltar para a palavra. Projeta para mim João 2, verso 5. E diz: então ele falou aos serventes: fazei tudo o que ele vos disser. Estavam ali 6 talhas de pedras que os judeus usavam para purificações, e cada um levava as 2 ou 3 metradas. Jesus lhe disse: enchei de água as talhas, e eles encheram totalmente. Ou seja, quando o bom vinho acabou, diga-se de passagem, algo muito interessante é que eles ficaram dispersos. Mas muitas vezes você precisa entender que quando o bom acaba, você tem que buscar na fonte. E quem é a fonte? Jesus. A mãe natural de Jesus disse para eles fazerem tudo o que ele disser. O Senhor disse para você, quando o bom acabou, o que o Senhor disse para você? É o tempo de você buscar mais, é o tempo de você se alimentar mais, é o tempo de você crer mais. E quando Jesus dirige isso, essas palavras está dizendo: enche as talhas de água. E não é somente por um momento. Encher as talhas significa você buscar, encher. Quanto mais não tiver forças, mas enche até o final. Mas muitas vezes nós enchemos só o quê? Só o momento. Quero dizer para você, sempre que o bom acabar, volte para a palavra de Deus. Talvez, o que é o bom para você hoje? Pastor, eu estou empregado. Pastor, eu estou liderando. As coisas estão acontecendo. Mas eu quero dizer para você, uma hora o bom acaba. E uma hora você tem que viver o extraordinário de Deus. Uma hora os recursos acabam. E o Senhor quer te mostrar e te alavancar para um novo nível. E isso é você entender que o bom do Senhor é você voltar à palavra. Lá em Romanos capítulo 8, verso 28 diz: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Diga amém por isso. Então todas as vezes que você entender e estiver em uma situação em sua vida, deposite fé. Por que depositar a fé? Porque está escrito: quando eu voltar ao Senhor, quando eu buscar o Senhor, e eu sei que todas as coisas cooperam para aqueles que amam o Senhor. Ou seja, quando eu tiver, acabou o bom, eu vou continuar louvando, eu vou continuar adorando, eu vou continuar servindo ao Senhor, cultuando ao Senhor, permanecendo, fazendo o que a palavra diz, porque o extraordinário do Senhor vai acontecer. Isso é importante. Mas uma hora o bom acaba, e quando acabar, não é você entrar em desespero, é você permanecer, cultivar e adorar aquele que merece toda a honra, toda a glória. Mas quando também o bom acaba, precisamos encher as talhas. Então ele disse: enche elas totalmente. Se você olhar para José, você vai perceber que alguém que estava vendido, foi lançado em uma cova, depois ele foi vendido para Potifar, para morar dentro de uma casa. E sabe o que é interessante? José estava no lucro. José disse: tá bom, eu ia ser morto mesmo, agora eu sou escravo aqui. Esse é o bom de Deus. Mas aí vem uma enviada de Satanás, a mulher de Potifar, espírito maligno, tenta tirar o foco de José. José foge, sai correndo. Você conhece o contexto? Mas sabe o que é interessante depois de tudo isso? Ele fala: meu Deus, o bom acabou agora. Estava tão bom aqui, agora eu vou ser lançado na prisão. Quer dizer para você, a prisão foi o extraordinário dele, para ele sair dali como um governador.
O extraordinário de Deus muitas vezes você não vai entender, mas o Senhor está acabando o bom para você depender dele todo dia. E depender do Senhor vai ser uma decisão. Então José, ele percebe que quando ele foi ali lançado ao poço, ele percebe tudo isso. Mas Deus queria cumprir o sobrenatural na vida dele. Da mesma forma o Senhor quer cumprir o sobrenatural sobre a sua vida. Sabe, irmão, um dia ele saiu de prisioneiro para ser o governador do Egito. E quando o bom acaba, nós ficamos ali desesperados. Mas sabe o que o Senhor está dizendo? Continua enchendo atalhas. Comece a encher, não pare de encher. Mas quando o bom acaba, a primeira coisa, nós entramos em crise, nós começamos a questionar a grandeza e a existência de Deus. Ou seja, quando o bom acaba, você fala, porque eu estou passando por isso, por essa necessidade, por essa situação, porque o Senhor quer fazer o extraordinário sobre a sua vida, seja na sua liderança. Então uma hora o bom vai acabar, como eu disse hoje pela manhã, uma hora você vai precisar crescer. Você está nas crianças, de repente você volta lá para os juvenis, depois vai para os adolescentes, depois vai para os jovens, depois vai para os adultos. Ou seja, não, pastor, eu quero ser um eterno adolescente. Não vai ser, filho. Uma hora o bom vai acabar e você precisa gastar tudo que você fez e saber agora um novo ciclo, um novo tempo que o Senhor está preparando para a minha vida. Porque virá os filhos, logo você falou, nossa, eu fui pai, mas minha filha casou, você é avô, e assim sucessivamente. O bom acaba, mas o Senhor está preparando para você o extraordinário. E como que eu posso viver o extraordinário? O Senhor é continuar enchendo as talhas, mas enche ela totalmente, completamente. O que é isso então? Isso só vai compreender você as estações que você está vivendo. Você percebe que o inverno, para quem não conhece, as árvores ela crescem mais no inverno, porque as suas raízes elas são mais firmadas. Ou seja, nos dias de lutas, nos dias de dificuldade, eu e você mais crescemos quando no dia de luta. Porque aí você vai testar a sua identidade, aí você vai testar quem você é e onde está firmado. Porque eu quero dizer para você, é no inverno que as suas raízes são mais firmadas, é no vento frio, é na noite fria, e você está ali. Eu quero dizer para você, é nessas estações que o Senhor quer te levar para um novo nível. Mas aí é que começa o extraordinário, porque quando está verão, outono, primavera, é tudo bom. Mas o bom uma hora acaba, e você precisa depender e recorrer ao Senhor em tudo. Quantos querem viver os dias extraordinários no Senhor? Então muitos saíram do bom, mas não conseguiram chegar aonde? No extraordinário. Por quê? Porque eles falam, já orei, pastor, já fiz de tudo, Deus não fez, quando Ele quiser Ele vai fazer. Quer dizer para você, não. O que é fazer de tudo? Muitas vezes nós falamos, fizemos de tudo. Não, filho, simplesmente você orou uma vez, está dizendo, Deus, abre as comportas dos céus. Eu jejuei uma vez, Senhor, move a minha vida. Então nós não fizemos de tudo. O que nós temos que fazer é encher as talhas completamente. Dedique a oração a palavras específicas sobre a promessa que você precisa. Quantos que tem promessa? Então declare as palavras que o Senhor, lembre-se das promessas todos os dias, as promessas que Ele tem para você, sobre a sua casa. Então uma hora o bom acaba. Outro ponto também que é interessante você entender, simplesmente permaneça mesmo sem saber o que está acontecendo. Eu não sei o que está acontecendo, eu não sei o que Deus está fazendo, mas eu percebo no meu espírito que algo está movendo e eu tenho que permanecer. Lá em João 2,7 diz, Jesus lhe disse, enchei de água as talhas e se encherão totalmente. No verso 8, então lhes determinou, tirai agora e levai ao mestre Sala. E eles o fizeram. Sabe o que é interessante? Aqueles homens ouviram a direção. Ele não sabia o que ia acontecer, mas que aquelas águas iam se transformar em vinho, irmãos. Sabe o que é interessante? Nós não sabemos quando o bom acaba, mas o Senhor quer que eu e você venha viver o sobrenatural e o extraordinário dele. Então você precisa entender, o fim do bom é o começo do extraordinário de Deus sobre a sua vida. Talvez você já viveu de tudo. Pastor, já tive experiência, já tive revelação, já orei em línguas, já entrei no manto, comecei a rodar no manto, agora não oro mais nisso.
Chorava, caía no chão, babando ali, e a unção me tremia toda, e hoje não tenho mais nada. Você vai dizer, porque o bom acabou. Agora você precisa do extraordinário de Deus. Então você precisa de algo novo, e esse algo novo é você encher as talhas até o final. Deus, eu quero novamente, eu creio novamente, eu sei que o Senhor está fazendo, então permaneça crendo, permaneça sem saber o que está acontecendo, mas vai acontecer. E os discípulos fizeram, eles encheram as talhas de água. O mestre Sala não sabia, mas de repente eles enchem e começam a viver algo sobrenatural. Sabe o que quer dizer para você? Tudo está acontecendo na sua vida, mas muitas vezes você está preso ainda no bom. Olha, em 1900 e bolinha eu era líder de célula. Em 1900 e bolinha eu fui para o encontro e foi o melhor encontro da minha vida. Então você ficou preso no bom. Quer dizer para você, o bom acabou para muitos, mas o Senhor quer te levar para o extraordinário de coisas que você nunca viveu, algo que você nunca experimentou, algo distante. Você falou, nossa, eu vivi tanto tempo aqui, agora eu estou vivendo aqui. É porque é o extraordinário de Deus na sua vida, e o Senhor quer nos levar para novos níveis. Você percebe isso? E o Senhor quer nos levar. Então tudo isso vai estar acontecendo porque nós estamos dependendo da glória do Senhor e da manifestação do Senhor. É completamente. Fala para o seu irmão que está ao seu lado, enche as talhas. Completamente, totalmente. Então muitas vezes você quer encher só pela metade. Não, eu estou cansado, eu já sei de tudo, eu já sei como que é, vou orar, o Marcelo vai estar aqui, vai receber unção. Não, eu já sei, vou fazer um discipulado. Irmãos, dependa do extraordinário de Deus. E o extraordinário de Deus, ele nunca vai vir numa embalagem que você quer. Não, eu quero o extraordinário de Deus que venha embalado em uma sacola linda, perfeita, e é isso que eu quero. Não, você vai se surpreender com o extraordinário de Deus, aquilo que Ele está preparando para você. Mas é quando você entende isso. Então simplesmente eu vou permanecer sem saber o que está acontecendo. Diga aí para o seu irmão que está do seu lado, você não sabe o que está acontecendo nos bastidores, mas Deus trabalha atrás das cenas. Amém? É isso. É você entender isso. Eu não sei o que está acontecendo, mas atrás das cenas o Senhor está movendo algo sobre a minha vida. Deus se manifestará sobrenaturalmente sobre a sua vida, mas agora eu preciso depender disso. Então o melhor vinho é o extraordinário, e não é apenas o bom. Lá no verso 9, projeta para mim. Tendo o mestre Sala provado a água transformada em vinho, chamou o noivo e lhe disse: todos costumam pôr primeiro o bom vinho, e quando já beberam fartamente serve o inferior. Tu, porém, guardaste o bom vinho até agora. Quando o bom acaba, Jesus entra em ação, meu irmão. O extraordinário começa a se manifestar, e foi assim que o extraordinário de Jesus, ao qual Ele manifestou através do vinho e transformou. Quando o bom acaba, se prepare, o extraordinário de Deus começa a acontecer na sua vida. Mas muitas você fala: Deus, como que vai ser? A mesma forma os discípulos, como vai ser a manifestação de nós sermos cheios do Espírito Santo? Simplesmente creia que Ele está fazendo o extraordinário, mas quando o bom acaba, eu tenho que me preparar. Agora, pastor, por que quando o bom acaba? Eu não quero que acabe o bom. Está bom aqui, está confortável, estou na minha zona de conforto. Eu não quero multiplicar a minha célula está bombando agora, 15, 22 pessoas. Eu tenho líder de treinamento, eu tenho um anfitrião, está tudo bonzinho. Agora você quer colocar o dedo e multiplicar aqui? Quando o bom acaba, o extraordinário do Senhor vem sobre a sua vida. Então, quando você não tem medo de perder o bom, você está experimentando e vai experimentar o extraordinário de Deus. Não, eu não quero mexer nisso, eu quero não, vai gerar confusão, vai gerar mais trabalho. Você nunca viverá o extraordinário de Deus se você ficar acostumado com o bom. Você só vai viver o sobrenatural de Deus quando você for desafiado por Deus, ser alargado, ser esticado. A grande pergunta é: você gosta de ser alargado? Você gosta de ser esticado? Não, nenhum ser humano gosta. Vou esticar você um pouquinho aqui. Não, está doendo. Crescer dói.
Está doendo, eu não quero fazer isso, tem que prestar isso, eu não quero. Mas nós falamos, queremos viver o extraordinário. Então saia do bom para você viver o extraordinário. E é isso que o Senhor quer que você faça. É você ser esticado quando você está crescendo no Senhor. Então foi isso que aconteceu. Então o bom, ele precisa acabar na sua vida para você viver o extraordinário e se manifestar. O bom é chegada aos pés do extraordinário. Deus quer manifestar isso na sua vida. Mas sabe o que é interessante? O contexto aqui é de Elias. Foi um homem que viveu o extraordinário de Deus. Elias foi um grande profeta, amém, irmãos? Um grande homem de Deus. E ele profetizou quantos anos que não ia chover, irmãos? 3 anos que não iria chover. Ele proclamou isso. Mas é interessante que ele proclamou algo, mas ele não sabia que aprender a depender do Senhor, da provisão de Deus. Ou seja, aquilo que você proclama, aquilo também você vai depender do Senhor. E sabe o que é interessante? Ele começou a proclamar, ele disse, não vai chover. E durante 3 anos não choveu ali em Israel. Lá em 1 Reis, projeta para mim no verso 17, capítulo 17, no verso 5 e 6. Foi, pois, ele fez segundo a palavra do Senhor e retirou-se e habitou junto às torrentes de Queriate e fronteira do Jordão. E os corvos lhe traziam pela manhã pão e carne, e como também pão e carne ao anoitecer, e bebia da torrente. Imagine você diz, não vai chover daqui 3 anos. Aí para de chover. Mas o Senhor fala, olha, você vai depender da minha graça. Você vai comer do meu pão, da minha carne, e pode ter certeza, não vai ser um homem, vai ser os corvos que vai te alimentar tanto pela manhã, tanto à noite. E nisso eu creio que Elias dependeu do Senhor durante 3 anos. Porque se ele disse em 3 anos que não ia chover, ou seja, ele dependeu do Senhor 3 anos, que os corvos alimentando ele, tanto pela manhã com carne e pão, e à noite também, e a torrente também tinha ali. Mas sabe o que é interessante? Que quando ele disse que não ia chover, a água que tinha na torrente era um grande rio. Esse rio ele cessou. Olha que o texto diz, é algo muito interessante. No verso 1 Reis 17, no verso 7. Mas passando os dias, a torrente secou, porque não chovia sobre a terra. Sabe o que o Senhor estava dizendo para ele? Olha, você bebeu água fresca, você se alimentou, os corvos trouxeram pão para você, aquele tempo era bom, agora você vai depender da minha graça. Sabe o que aconteceu? O extraordinário de Deus começou a acontecer na vida de Elias. O que era bom acabou, a água secou. A maneira de Deus nos levar para o extraordinário é finalizando aquilo que é bom. E o Senhor em algum momento vai finalizar aquilo que é bom que você está vivendo. Mas ainda não acabou, pastor, então aproveite, porque uma hora vai acabar e o Senhor quer fazer algo na sua vida, para você viver o extraordinário. E isso é interessante, porque ele viveu o extraordinário. Mas sabe o que acontece? Lá no verso 14, tinha uma viúva. Os irmãos conhecem essa mulher? E essa mulher passou por uma grande sede, uma grande fome. E a situação dela era tão crítica que ela não sabia mais o que fazer. E ela viu um homem de Deus e tinha acabado. E também o seu filho também tinha morrido. E algo interessante, que passa algum tempo muito bom, que ela começa a determinar, e algo que Elias diz para ela. Olha aqui no verso 14 diz: porque assim diz o Senhor Deus de Israel, a farinha da tua panela não se acabará. Diga amém por isso. O azeite da tua botija não faltará. Diga amém por isso. Até o dia que o Senhor fizer chover sobre essa terra. Diga amém por isso. Sabe o que acontece? Elias diz para ela, e o Senhor diz: essa viúva vai te sustentar. Pensa aqui comigo, irmãos. O bom uma hora acaba, mas o Senhor vai gerar circunstâncias na sua vida para você depender do extraordinário de Deus. E quando você depende do extraordinário, você começa a viver algo. Mas sabe o que eu quero dizer para você? Muitos têm dificuldade de depender do extraordinário de Deus. Muitos têm dificuldades. Não, eu não quero viver isso, eu não quero viver dessa forma. Gilberto acabou falando na oferta. Você tem que receber o que é de Deus na sua vida. E quando você recebe o que é de Deus, não é vergonha, é a provisão de Deus vir na sua casa.
é a provisão de Deus no seu ministério. Então, se você quer ver uma célula multiplicar, uma rede multiplicar, não se acostume com o bom. O bom é que está tudo redondinho, para que mexer, está tudo perfeitinho. Esse é o bom. Você está acostumando, mais uma hora o bom acaba e você... E agora, o que aconteceu aqui? O bom acabou. É quando você depende, fala, Deus, o extraordinário vai acontecer. Seja na sua liderança, seja no seu casamento, seja nas suas finanças, seja onde você estiver, uma hora o bom acaba. E uma hora você tem que viver o extraordinário de Deus. E como que eu tenho que viver o extraordinário de Deus, pastor? É crendo na palavra dele dia após dia. Oh Senhor, eu estou crendo que o Senhor está movendo algo e algo vai acontecer. Eu sei, Senhor, que eu estava liderando, as coisas estavam acontecendo e agora parece que cessou a torrente de água. Os corvos pararam de alimentar, pararam de vir ajuda. O que eu tenho que fazer? É o extraordinário de Deus começa a vir, uma unção nova começa a vir, algo novo começa a vir, um novo tempo, uma nova temporada começa a vir. Mas nós estamos acostumados com o bom. Fala para o seu irmão que está do seu lado, uma hora o bom acaba. É isso que você tem que entender, filho. Uma hora o bom acaba. Eu falei para você, há muitos anos, estava vivendo algo lá na Bartira. Nós tínhamos lá um alvo. E o Senhor falou assim, olha, chegou o tempo de encerrar aqui. Fez, já acabou. Era o bom. Mas o Senhor estava preparando o extraordinário. Mas lembra, o extraordinário vem com lutas, vem com guerra, vem com tentações. O extraordinário vem com desafios. Mas se você permanecer na torrente, aonde a água nunca cessa, o Senhor sempre vai fazer o extraordinário sobre a sua vida. E esse é o extraordinário. Talvez anos você está vivendo a mesma coisa, seu filho, acabou o bom na sua vida, chegou o tempo de você viver o extraordinário na sua liderança. E eu quero dizer para você, o Senhor quer fazer isso na sua vida, sabe, através da fé daquela viúva, tanto ela quanto Elias foram sustentados durante o tempo da seca. O Senhor vai conectar você com outras pessoas, e quando você abençoar outras pessoas, através dessa pessoa ela vai te sustentar também. As conexões. O Senhor vai fazer a provisão brotar onde você menos espera. Então aquela mulher, ela viveu algo com Elias, e eles viveram junto o extraordinário de Deus, através da fé, através do que está acontecendo. Então você está vivendo um extraordinário, seja na sua liderança, algo está acontecendo no meio dos jovens, algo está acontecendo no meio dos adolescentes, algo está acontecendo no meio dos adultos. Eu quero dizer para você, se a gente não prestar atenção, esse bom a hora vai acabar, mas o Senhor quer fazer o extraordinário, fazer acontecer. Mas o bom é a nossa força, mas o extraordinário é o que Deus preparou para nós. E o que Deus preparou para nós é isso. É você entender isso de vez de forma e de uma clareza clara diante do Senhor, dizendo, Senhor, eu preciso viver isso. Sabe, irmãos, o extraordinário não tem a ver só com você, mas é com quem você irá abençoar. E quando você se envolve ao extraordinário, as coisas acontecem. Eu estou dizendo para você textos onde a palavra do Senhor manifestou. Uma hora o bom acaba. Sabe quando o bom acaba? É quando você fala, meu dinheiro acabou, meu recurso acabou, a fonte cessou. Aí o Senhor fala, agora o extraordinário é comigo. Algo vai acontecer e você vai viver complexo de tantas coisas que estão acontecendo na sua vida. Sabe o que eu quero dizer para você? O extraordinário de Deus começa assim. É quando todas as suas forças acabam, quando todos os seus recursos acabam, é quando toda a sua força humana acaba. Aí o Senhor entra em cena e Ele fala assim, agora deixa comigo, porque o extraordinário vai acontecer. Então muitas vezes o bom é você estar conduzindo, uma hora o bom está acabando, e quando fala, pastor, Deus, eu não sei mais o que fazer, aí o extraordinário de Deus começa a acontecer sobre a sua vida. Está preparado para o extraordinário? Então você se preparar para o extraordinário é você se esvaziar pelo aquilo que é bom. Tem muitas coisas boas acontecendo na sua vida, mas tem muitas coisas que é através da sua força. E o Senhor quer te esvaziar você para você viver o extraordinário.
Eu falo para vocês, irmãos, nessas 2 semanas nós temos vivido extraordinário financeiro aqui na igreja, porque algo bom tinha travado. Eu falei, Deus, e agora? E o Senhor começou a trabalhar, fazendo rolo e feche. Foi uma luta. Foi uma luta. A provisão chegar nos acréscimos. Então quer dizer para você, é quando você depende do que Deus faz. Essa é a luta do homem, é entrar em cena, mas você tem que sair de cena, porque o Senhor quer fazer algo através da sua vida, através da sua célula, através do seu casamento, através dos seus filhos. É você ver, Deus, o bom eu fiz, que foi ensinar no caminho, mas agora é o extraordinário de Deus que vai se manifestar. É algo que eu não vejo, algo que eu não creio, mas é algo que eu sinto no meu espírito. Eu não sei de onde que vai vir, mas o Senhor vai fazer algo sobrenatural. E foi isso que Elias viveu. Durante 3 anos ele foi alimentado pelo Senhor também. Os corvos alimentavam ele de manhã. A provisão vinha de manhã, que era o maná. Vinha ao anoitecer, vinha a torrente das águas, mas a hora cessou tudo. O Senhor falou, agora eu vou manifestar o favor sobre a sua vida. Eu vou manifestar, então uma hora o bom acaba. E quando acaba, como que nós damos a resposta? E é isso que nós temos que ter, essa clareza. Sabe, nós precisamos ficar claros para nós que às vezes a manifestação de Deus é nos levar para o extraordinário. E pode ter certeza, e levar para o extraordinário é fazendo acabar o que é bom. Você só vai viver o extraordinário quando o bom acabar. Quando você achar, não, isso aqui é bom que eu estou vivendo, é porque quer dizer algo para você, porque você não sabe, não tem menção do extraordinário que Deus quer fazer na sua vida. Aquilo que Ele quer fazer, aquilo que você acha que é bom, que você está fazendo, filho, não se compara do extraordinário que Deus quer fazer agora e hoje. Deus quer fazer algo grandioso na sua vida que você nem sonha, nem nos seus melhores sonhos você esperava isso, nem esperava isso. Mas você viverá o extraordinário de Deus quando o bom acabar. Sabe o que é interessante? Algo que nós precisamos entender, que quando acaba, nós podemos viver o extraordinário. Vou fazer uma pergunta para você, não tem pessoas ao nosso lado que são boas, sim ou não? Tem pessoas que ao nosso lado são boas, mas em algum momento elas nos deixam. Talvez ela foi mudar de cidade, talvez... Algum exemplo, você está lá com o líder, tudo redondinho na sua célula. Aí seu líder de treinamento fala, vou crescer, eu vou multiplicar a célula e vou ser o próximo líder. Você fala, então, o nosso lado sempre vai ter pessoas boas. Pessoas que vão prosseguir, vão avançar, vão crescer, são pessoas boas. E elas nos deixam em algum momento. Mas aí você fala, agora acabou, pastor, Deus vai fazer de novo? Sim, mas quando isso acontece, Deus levanta pessoas extraordinárias para estar do seu lado. Então o bom vai embora em algum momento, mas o extraordinário de Deus vem e te levanta para viver um novo tempo. Esse é o extraordinário de Deus. Tem lugares que não são bons, irmãos, mas se fecham, sim ou não? Você fala, nossa, acabou aquele lugar, acabou, nós estávamos aqui reunidos, antes era um campinho, antes era alguma coisa, antes nós fazíamos a nossa célula, antes nós tínhamos uma célula não sei quantos anos atrás, foi bom, mas acabou. Mas quando voltamos, ou quando nós vamos para outro lugar, nós vivemos o extraordinário de Deus. Então tem coisa que acabou na sua vida, mas nós ficamos lembrando das coisas. Nossa, esse tempo, esse momento, acabou, filho. Agora é um novo tempo de você viver o extraordinário de Deus. Você está entendendo o que eu estou dizendo nessa noite? Então talvez você está preso ao passado, preso a pessoas. Foi bom, foi algo maravilhoso, mas o Senhor está preparando o extraordinário para você viver nesses dias, em todas as áreas da sua vida. O que você não cresceu há anos atrás, você vai crescer agora 7 vezes mais, porque é o extraordinário de Deus. Então você precisa saber e pôr um ponto final. Acabou isso, mas agora não começa um novo ciclo em Deus, que eu vou viver o extraordinário dele. É isso. Você está entendendo o que eu estou dizendo essa noite? Para que o extraordinário de Deus aconteça na sua vida, precisa acabar o que é bom. O que você plantou, o que você edificou, o que você falou, então precisa acabar. Tem esposas boas aqui nessa noite? Tem maridos bons nessa noite aqui?
Quer dizer algo para você nessa noite. Deus fará o seu marido ser extraordinário. Deus fará a sua esposa ser extraordinária. Se ela é boa, ela será extraordinária. Você crê nisso, irmãs? É isso que Deus tem para você. Deus fará, se você tem filhos bons, Deus fará ter filhos extraordinários no Senhor. Se você é um bom líder, Deus fará ser um bom líder extraordinário, assim diz o Senhor. Essa é a vontade de Deus. Mas para que o bom venha acabar na sua vida, você precisa experimentar o extraordinário. Mas para mim experimentar o extraordinário, tem que acabar o bom na minha vida. Esvaziar de mim mesmo e viver o que Deus tem preparado. Sabe, irmãos, eu tenho uma percepção no Senhor sempre. E essa noite eu tenho uma dificuldade em sonhar algumas coisas e trazer à memória o que eu sonhei. Mas eu tive muita clareza no que eu sonhei hoje, essa madrugada, e de manhã eu contei, e eu quero contar para você o que eu sonhei e o que o Espírito testificou. Uma hora o bom acaba. Eu quero dizer para você, uma hora nós estamos aqui, esse bom que nós estamos vivendo aqui como igreja vai acabar. Aí você fala, pastor, o que é isso? Não estou entendendo. Nós temos edificado uma igreja de vencedores, amém? E o bom quando acaba é quando nós estamos fazendo um culto à noite. Hoje nós não conseguimos fazer um culto só. E nós estamos fazendo culto pela manhã. Então nós temos culto de sábado com os jovens. E uma hora acaba. E como que vai acabar? Pelo espaço. E o Senhor falou para mim no meu espírito nessa madrugada, eu tive uma visão. Toda vez que eu passo ali na Pinheirinho, eu sempre vejo um galpão vermelho, eu sempre vejo a bandeira da igreja videira estancada naquele galpão. E eu estava com um vídeo, com um celular, pegando um celular assim, filmando, fazendo um vídeo. E o Gilbertinho tá junto comigo assim. Eu falei, grava aí, Gilberto. Então eu começo a gravar e tal, assim, mostrando o vídeo e tal. E o Senhor falava assim, se prepare porque algo grande está vindo para vocês. E era só isso. E na hora o Senhor começou trazendo, ministrando essa palavra de manhã, eu tive a percepção. Uma hora o bom acaba. O que o bom acaba? Esse prédio tem sido bom para nós, mas uma hora vai acabar, porque não vai caber tantas pessoas a qual o Senhor está enviando, e uma hora vai acabar. Histórias foram marcadas, contextos foram marcados, pessoas foram salvas, mas Deus está nos alargando para um novo tempo, para um novo nível. Eu quero dizer para você, e eu percebo isso na minha vida e na minha esposa, que o Senhor está nos alargando para um novo tempo também. E é isso que você precisa entender, uma hora o bom acaba. Uma hora você vai se tornar líder, uma hora você vai se tornar discipulador, uma hora você vai se tornar obreiro, uma hora você vai se tornar pastor, uma hora você pode ser enviado para abrir um prédio, uma igreja em outro lugar, mas uma hora o bom acaba, mas você viverá o extraordinário de Deus. Então você precisa entender que não pode se contentar com o bom, mas se contenta com o extraordinário de Deus. E esse é o extraordinário. Ou seja, o Senhor falou para mim isso no meu espírito essa madrugada. Eu estou dizendo para você, eu não sei o dia, não sei a hora, não sei se é 1 ano, 2 anos, 3 anos, mas a hora o bom acaba. Não vai ter mais pessoas que vai comportar aqui dentro. Nós vamos ter que edificar, alargar as nossas tendas, edificar algo. Eu não sei como vai ser, não me perguntem como vai ser o cenário, mas uma hora o bom acaba e o extraordinário de Deus vem. Isso quer dizer para você, e Deus está me preparando para isso, e Deus está preparando você também para isso. Quantos crê nessa palavra? Diga amém por isso. Deus está preparando. Agora não adianta você ficar preso ao bom. Não adianta você ficar preso a algo, porque uma hora vai acabar. E o Senhor quer que a obra dele seja prevalecente. Se a obra do Senhor é prevalecente, ela não pode parar em mim, nem pode parar em você. E o Senhor quer levar essa igreja a crescer. E o que está acontecendo? E vai acontecer muito mais rápido do que você menos espera. Uma hora o bom acaba. Talvez você liderou muito tempo atrás, falou, nossa, essa célula aqui é top, e ela acabou. Talvez você liderou uma rede, uma hora acabou. Uma igreja, uma hora acabou. Um discipulado, uma hora acabou. E Deus te levou para um novo nível. Assim é na igreja, assim é no corpo, assim é na família, assim em todas as áreas. Se nós queremos viver o extraordinário de Deus, nós precisamos saber que o fim do bom é o começo do sobrenatural de Deus. O fim, que é o bom, aonde está tudo acontecendo, tudo redondinho. Mas o Senhor vai nos levar para o extraordinário.
situações, lugares, pessoas, e é um santo problema saber que não tem mais espaço para colocar tantas pessoas. Aí o extraordinário de Deus vem. Você não tem dinheiro, você não tem recurso, você não tem entrada, mas Deus move o sobrenatural. Estava conversando com um irmão hoje pela manhã, ele falou: pastor, olha o que Deus fez na minha vida. Tal, eu troquei de carro, tal, isso, pegou disso, e era um sonho meu e o Senhor moveu. Sabe o que quer dizer para você? Você não sabe como virá, você não sabe como vai acontecer, mas o extraordinário de Deus vai acontecer na sua vida, mesmo você querendo ou não, porque o Senhor vai forçar você a sair do bom para viver o extraordinário. Isso é poderoso, irmãos. Deus está te levando para um novo nível. Não tenha medo. Eu sinto no meu espírito que tem pessoas que têm medo de sair da sua zona de conforto. Você fica perdido. Quando alguém mexe em você algo, você fala: e agora? Eu não sei, agora eu me perdi. O Senhor fala para você confiar nele. Quando você é tirado da sua zona de conforto, o Senhor está fazendo você acreditar mais em você. Porque quando você sai da sua zona de conforto, você não acredita em você, que você está dando a resposta certa. E a grande pergunta é: o que é dar a resposta certa? Sempre em discipulado a gente fala isso. O que é dar a resposta certa? É permanecer na posição onde você está, em Cristo. Quando você permanece, o extraordinário de Deus vem quando você menos espera. Não é do nada, é de repente que Deus faz as coisas na sua vida. E é isso que o Senhor está nos levando. Então eu estou me preparando no Senhor, porque eu senti, percebi e vi. E era com esse celular que eu estava gravando. As coisas de Deus, para quem é espiritual, não é louco. O Senhor está trazendo revelação. Você crê nisso? Então se prepare para experimentar o extraordinário de Deus. Eu tenho experimentado, irmãos. Quando eu vim da Bartira para cá, quando de 2016 para 2017 eu fui para Guaratinguetá, quando o meu retorno tive que voltar. Então tudo isso eu experimentei o extraordinário do Senhor, sem entender muitas coisas, mas foi o extraordinário de Deus que eu vivi. É o extraordinário que eu estou vivendo. Você entende isso? É isso que Deus tem para você. É isso que Deus espera em mim, espera de você. Elias viveu o extraordinário de Deus. E como que ele viveu? Porque ele sabia que o Senhor é um bom pastor. Então a lei era boa, mas a graça é extraordinária. É quando você fala: uau, é isso que eu tenho que viver, é isso. Se eu fosse falar para você o que eu participei com o pastor Luiz, o que ele falou tantas coisas, compartilhando com o pastor Jailson, falei: Jailson, isso aqui é uma revelação que a gente muitas vezes não tem para falar, mas é algo que é nosso, através do perdão, através da graça imerecedora que você não precisa, mas você de fato foi imergido pela graça. Eu estava cantando uma canção, a gente estava cantando a canção, está no Holy Fest, da Gabriela Rocha. Como que é o início da canção? Eu estava cantando essa canção em casa, eu cantava toda vez errada. E eu falo, de vez eu falar, meu coração queimou, fala, como fala? E a graça. De vez a sarça, como que é? E a graça pegou fogo e não se consumiu. Aí eu falei: mas tá errado alguma coisa isso. E eu falar de novo, aí a Isa: não, pai, não é graça não, é a sarça. Aí eu de novo: é que a graça pegou fogo e não se consumiu. Mas aí eu entendi, a graça ela não pegou fogo, a lei não matou a graça nos foi dada de graça e não foi consumida pelo favor de Cristo. Eu entendi isso, eu falei: então é essa a graça que nos queima, e nós não somos consumidos pela graça. Você vê como que o Senhor traz a revelação rápido, né? Você canta errado, fala: não é assim, filho, é dessa forma. Então eu quero dizer para você, o extraordinário de Deus vai acontecer na sua vida. Mas aprenda que uma hora o bom vai acabar. Então aí você fala: pastor, nós temos edificado. Nós temos edificado e vamos edificar muito. Mas uma hora o Senhor vai levar nós para outro nível, para outro lugar, algo grande. Muitas crianças virão de vários cantos da terra, muitos juvenis, muitos jovens, muitos adolescentes, muitos casais, muitas famílias.
é porque o extraordinário, nós sonhamos talvez há anos atrás, uma igreja pequenininha, sonhamos tempo atrás com algumas redes, um líder de jovem, um líder de adulto, mas aí o Senhor foi fazendo a proporção do que Ele quer fazer. Todas as coisas do Senhor começam pequena, mas sempre vai chegar à grandeza a qual que Ele quer estabelecer. E o Senhor quer chamar você para viver o extraordinário. Eu gostaria que você se colocasse de pé, chamasse o pessoal aqui do louvor para nós louvarmos algo. Mas eu quero orar por você.